Boa tarde, boa noite, meus amigos, né? Boa noite já estamos aqui. Estava estudando aqui, fiquei perdida no tempo e no espaço. Olha, gente, se acontecer de cair, vocês desculpem aí, porque houve uma queda de luz forte hoje aqui, né? Mas aí nós voltou direitinho, mas eu não sei, foi um pique de luz que aconteceu, né? Não sei por quê. Aconteceu aí, Denise, um pico de luz. Eu não sei se aconteceu na Denise também. Hein, Denise? Aqui eu não, aqui na Aqui Barra não, não teve eu nada. não estava em casa, não, Ah, mas eu estava no centro. Não, Foi aí, mais né? ou menos não. umas 6h30, 6h40. Ah, 6h30? Ah, deu uma caidinha assim, mas foi rápida. Foi rápido, foi coisa de 2 minutos. Mas de internet, aí voltou. Porque a Carmen até ficou meio. Ficou congelada, Carmen, aquela hora que a Inês falou. Ai, que Foi? Você isso. ficou congelada, é. Teve um Aí, probleminha assim. isso. É, Eu notei, mas voltou rápido. Não chegou Voltou, né? nem a cair. Aqui eu não vi Coisas, nada. né? De É, do tecnologia. tempo, né? já resolveu. Então, graças a Deus. Bem, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 26 de julho de 2023, quarta-feira, e nesse horário das 19h50, nós estudamos essa obra. Emmanuel é a primeira obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, do orientador espiritual Emmanuel, tanto que ele deu à obra o nome do autor espiritual, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 18, que tem por título A Europa Moderna em Face do Evangelho. Hoje nós vamos começar a estudar o item 18.2, ausência de unidade espiritual. Então, capítulo 18, item 18.2, a ausência de unidade espiritual. Todo mundo deve ter colocado a datinha aí, com seu lapisinho, e deixado seu marcadorzinho na página, tá bom? Para facilitar. Mas antes de iniciarmos aqui, nós queremos lembrar a todos que no dia 5, deixa eu ver aqui direitinho, né? No próximo sem ser esse domingo, o outro domingo, é dia 5 de agosto, né? Que esse domingo agora vai ser dia 30, mas no dia 5 de agosto, sábado, das 4h15 da tarde às 5h20, nós teremos o nosso segundo fórum de ideias e debates espíritas, que eu vou mandar até o cartazinho para você. Quem vai fazer o nosso fórum é o Gustavo Ramos, ele é advogado. E o tema que ele vai abordar é como conciliar as relações de poder, as questões sociais e a ética com a doutrina espírita. Então, um tema bastante importante, né? Bem atual, para a gente poder conversar um pouquinho, e a gente está sempre procurando buscar esses temas, né? Temas Que atuais. hora, Rose? Que hora vai ser? Começa 4h20, qual é o horário do Paulo de Tarso, Ah, tá. Inês Moraes. Nesse dia, a gente não vai ter o curso, para poder ter a palestra no Pode horário do estar. curso do Paulo de Ok. Tarso. Terminou lá o estudo do Agostinho, é normal. Terminou o curso, você já entra, né? Eu acho Aham. que o Agostinho já tinha mudado para segunda-feira, não foi o que você falou? Vai ser, agora não sei quando de agosto, né? Essa semana ela vai dar o. Uhum. Então, vai ser assim, naquele horário do nosso curso do Paulo, 4h15. Ok. Bastante interessante o tema. Bem, gente, antes de nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, que tem nos proporcionado a oportunidade de mais estudos, de mais aprendizados, e não é só em relação à doutrina, em relação a todos os temas importantes
que nos ajudam a compreender a doutrina, não é? Afinal de contas, Kardec sempre falou, né? Espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. E a gente vem caminhando nessa área, deixa eu acender a luz aqui, nessa área, porque às vezes os temas que aparecem, temas históricos, vão nos ajudar a compreender melhor alguns aspectos da doutrina, até porque o mentor espiritual toca em alguns pontos históricos. Então, a gente tem que ter uma noção desses fatos históricos para poder compreender o que ele está dizendo, não é? Então, nós vamos lá no capítulo 18, item 18.2, a ausência da unidade espiritual. Agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade, essa oportunidade de avançarmos desses conhecimentos para que possamos, Senhor, assim alcançar melhor o nosso objetivo, que é nos aproximarmos de Ti. Permita-nos, Senhor, dar iniciado o nosso estudo da noite de hoje, graças a Deus. Boa noite, Alberto. Boa noite. Bem-vindo, amigo. Obrigado. Aqui já ansiosa, esperando sua presença. Quer dizer, cadê Betinho? Uma boa noite para todo o grupo. Bem, gente, vamos começar aqui o nosso estudo. Emmanuel, no item 18.2 do capítulo 18, a ausência de unidade espiritual, diz assim: aventam-se todas as hipóteses com o objetivo de verificar se na Europa, eixo das atividades políticas do mundo, até as décadas de 30 e 40, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial a coisa se transfere para a América. A América dos Estados Unidos passa a ser, né, um país com grande visão e com certo, vamos dizer assim, destaque, né, em relação a essas questões. Né? Então, até a década de 30, 40, 50, vamos botar a Europa, né, como eixo das atividades políticas do mundo. Um grande movimento de unificação e de paz, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Começa aquela história, aí vem a questão da ONU, o pessoal está cansado, 2 guerras que foram violentas na Europa, né? A Primeira Guerra termina em 19, a Segunda praticamente lá pelos 1936 tem seu início, com o advento do nazismo, e que eu achei, falando em nazismo, né, que não sei se a Denise, né, ou eu fui visitar uma exposição agora esse final de semana, lá na casa da Princesa Isabel. A casa dela fica praticamente em frente à catedral, né? E lá tem uma exposição. E nessa exposição tem a exposição dividida em 2 partes. A segunda parte vai falar sobre a colonização alemã. Então, eles têm 2 fotos muito interessantes dessa exposição. A primeira foto é sobre uma reunião dos integralistas, que ocorreu lá pelo ano de 1932, né? E o integralismo é vamos dizer assim, é um grupo fascista, podemos dizer. Plínio Salgado, que dirigiu esse movimento aqui no Brasil, que eram chamados Camisas Verdes. Então, era um movimento fascista. E uma dessas reuniões foi aqui em Petrópolis. Era num prédio que foi até derrubado, na Rua do Imperador. Se eu não me engano, era naquele prédio chamado Prédio Minas Gerais, aquele da loja americana, Denise, acho que era ali, que ele foi derrubado até, depois da Segunda Guerra. Então, ali eles têm essa foto, e tem uma outra foto do lado, que foi uma foto tirada em 1938, quando Hitler é eleito chanceler da Alemanha. Por quê? Petrópolis é de colonização alemã. Então, em 1938, lá na Alemanha, Hitler é eleito o chanceler, o grande chanceler alemão. E eles ficam aqui, tem um texto lá dizendo que a colônia alemã aqui em Petrópolis fica alvoroçada.
E a foto é muito interessante, a foto como se fosse um grande cinema, um negócio assim, e as crianças com o uniforme da juventude hitlerista. As bandeiras nazistas pregadas das paredes, os homens vestidos como oficiais nazistas, né? Eu até fiquei pensando assim, tinha uns garotinhos lá de 8, 9 anos, e eu fiquei pensando assim, se algum desses garotinhos estiver vivo, ele deve estar com uns 95, 96 anos, por aí, né? Então, os garotinhos lá, vestidos com a roupa da juventude hitlerista, fazendo sinal com o braço, né? E todo o auditório fazendo aquele sinal com o braço esticado da saudação nazista, porque o movimento nazista aqui em Petrópolis era forte. Inclusive, tem até um escritor, Schweiger, o nome dele é assim, ele é judeu. Quando o nazismo começa a crescer na Alemanha, e ele sofre perseguições, ele foge para o Brasil e vem morar aqui em Petrópolis. Quando ele vê o movimento nazista forte em Petrópolis, sabe o que ele faz? Ele se suicida, com medo de ser preso e repatriado para a Alemanha. Olha só. Ele foge da Alemanha com medo dos nazistas, porque ele é judeu. A partir de 1936, a coisa começa a crescer. 1938, Hitler é eleito chanceler, o grande chanceler, né, o grande líder, ele foge para cá. Vem para o Brasil, vem morar em Petrópolis. Quando acontece essa cerimônia, lá em 1938, em homenagem, ele já estava tão assim desequilibrado, né, cheio de medos, e ele se suicida com medo de ser preso e mandado de volta para a Alemanha, assim como aquele presidente nosso fez com a esposa de um certo, né, vamos dizer, né, como Getúlio fez com a esposa de Luiz Carlos Prestes, né? Deportou ela grávida para a Alemanha e ela morreu do campo de concentração na Alemanha. Então, para a gente ver como esse movimento era muito forte aqui. Só que, você veja, eles consideravam ele o grande chanceler em 1938, achando que ele ia fazer um governo maravilhoso na Alemanha. Em 1939, ele invade a Polônia e praticamente começa a Segunda Guerra Mundial. Se não houvesse essa invasão da Polônia, então, se ele invadisse a Polônia lá para 1941, era bem capaz dele ter vindo fazer uma visitinha aqui no Brasil. Já que o movimento aqui no Brasil, de algumas cidades, São Paulo, Petrópolis, era muito forte, que havia e principalmente no Rio Grande do Sul, né, na região sul também, porque a colônia alemã era muito forte, muito poderosa, né? Mas, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, esse prédio, que é um prédio histórico, né, seria um prédio histórico, derrubaram o prédio, né? Derrubaram aqueles movimentos que houve para apagar e construir outro em cima. Mas nessa exposição tem essa foto lá. Então, ele vai falar que, né, depois da Segunda Guerra Mundial, começa esse movimento de paz, porque o pessoal, a população está machucada, né? Não só a população do Brasil, a população do mundo inteiro. Ela está ferida por causa da guerra, dessa Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra terrível. E pouco tempo depois da primeira, né? Mas esse movimento de paz não dura muito, porque logo depois vem a Guerra da Coreia, né? Depois vem a Guerra do Vietnã, e o homem não consegue realmente ficar muito tempo em paz. Nos anos 80 vem aquela Guerra da Bósnia, a gente está sempre procurando uma guerrinha para chamar de nossa. Então, mas houve esse movimento de paz, né? Teve também a Guerra Fria, que não foi uma guerra de armas, mas foi uma guerra, né, mental, de pressão entre um país e outro, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, né? Mas, como diz aqui Emmanuel, né, chegando-se à tentativa de uma frente única europeia para evitar a queda irremediável da civilização do Ocidente. Então, houve um grande movimento de unificação. Essa frente única é, porém, impossível, nós vimos. Ela é impossível. Porque, como falei, vem a Guerra Fria, nos anos 50, né? Aquela caça aos comunistas, né? O macartismo, lá nos Estados Unidos, aquela coisa arada toda, uma perseguição, todo mundo entregando todo mundo. E as guerras que vieram daí, né? Onde os Estados Unidos se envolveu, França se envolveu. Então, essa frente única é, porém, impossível. Não existe ali
a unidade espiritual necessária à consecução desse grandioso projeto. A ideia era uma frente única europeia, unificação, paz, mas não havia verdadeiramente um movimento espiritual necessário para que se houvesse esse projeto de paz. Era muito da coisa da boca para fora, tá? Da boca para fora. Apenas o cristianismo, se não fossem os desvios lamentáveis da Igreja Romana, poderia fornecer essa intangibilidade de fé a todos os espíritos. Mas a gente sabe que a Igreja Católica, Apostólica Romana, teve uma participação na Segunda Guerra Mundial, né? Com os papas, com os bispos. Nós até comentamos aqui sobre a Revolução Espanhola, lembra? Que a Igreja tomou partido, e quando os padres faziam as confissões de certas pessoas, e as pessoas falavam para o padre que elas eram do movimento A, B, o padre entregava aquela pessoa para aquele grupo que ele estava apoiando. Então, uma posição lamentável. E durante a Segunda Guerra Mundial, muitos religiosos tomaram o partido nazista, do lado do partido nazista, outros tomaram o partido dos aliados, e a gente sabe que a Igreja, isso é histórico, fato histórico, forneceu, vamos dizer assim, o caminho de escape para muitos nazistas para a América. Não é? Portugal, Espanha, foram a rota que muitos desses criminosos utilizaram, com o apoio de alguns religiosos, que até os rebatizaram com um novo nome. E tem cadernos hoje lá, ele entrou na igreja com o nome alemão e saiu com outro nome, com novos documentos, e foi repatriado aqui para a América do Sul, Argentina, Paraguai, Brasil. Né? Nós sabemos da história daquele grande, né, criminoso nazista que morreu aqui em São Paulo, né, um dos piores, que podemos dizer, que cometeu atos atrozes. Então, a Igreja não escapou disso. E não é só a Igreja Católica, não. Vamos falar também do movimento protestante, também se viu envolvido em tudo isso, né? Então, ele vai falar aqui, em virtude de semelhantes desequilíbrios geral, todos os ideais antifraternos foram desenvolvidos no Velho Mundo, intensificando-se o regime de separatividade entre as nações. Então, tudo que você poderia imaginar de movimento antifraterno aconteceu. Aconteceu nesse período. Vem acontecendo há muito tempo e hoje também continua acontecendo. Vide a questão das bombas de fragmentação, que já estão sendo usadas. Deu a notícia essa semana, já estão sendo usadas. Né? Dizem eles lá, tentando, sei lá, diminuir. Não, nós só estamos usando nas fábricas de armas, essas coisas. Como se, quando a bomba cai, você diga para ela, vai cair naquele prédio, né? Nem um pedacinho ali na escola, no supermercado. Né? Depois que ela cai, ou ela é jogada, salve-se quem puder. Né? E as que não explodirem vão ficar lá enterradinhas na terra, esperando alguém pisar e o desastre acontecer. Né? Então, ele diz aqui, cada país europeu procura-se insular-se da comunidade continental, quer dizer, isolar-se da comunidade continental. E somente o Pacto de Versalhes e o Instituto Genebrino representam, com a sua atuação, essa trégua de 18 anos, depois do conflito de 1914. Então, entre mais ou menos o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda, tem mais ou menos uns 18 anos por aí. Contudo, esses dois diques, que é o Pacto de Versalhes e o Instituto Genebrino, que impediam os movimentos armados,
sem, aliás, obstar-lhe a preparação, repare, impediam os movimentos armados, mas não conseguiu impedir a preparação. Tá? Tem as suas influências anuladas. O Tratado de Versalhes caiu com as deliberações políticas do novo Reich, e a Liga das Nações compreendeu a inaplicabilidade do seu estatuto no momento decisivo da campanha italiana na Abissínia. Nós vamos ver isso. E a gente vê, olha aí, a ação da ONU nessa guerra da Rússia. A ONU está conseguindo alguma coisa? Não consegue nada. Até porque um dos países que está fomentando a guerra faz parte dela. E nada pode ser feito contra ele. Então, a gente vê que a coisa não vai, não funciona. Tá? Eu vou abrir aqui, partilhar o tema aqui, porque acredito que vocês estejam vendo, né? Está vendo, Denise? Porque o Emmanuel vai citar aqui o Tratado de Versalhes. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre isso, né? O Tratado de Versalhes, 1919, escrito o texto por Juliana Bezerra, professora de História. E ela vai dizer assim: o Tratado de Versalhes foi um acordo de paz selado entre as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha derrotada. Aí a gente começa a pensar o seguinte: aquele que é derrotado, no caso a Alemanha, o derrotado, será que ele tem uma palavra importante, ou sua palavra é considerada importante num acordo? Eu gostaria até que alguém falasse alguma coisa, desse a sua opinião. Porque quando você faz um pacto entre as potências vencedoras e a potência derrotada, será que a potência derrotada vai ter influência grande nesse pacto? Eu acho que não, né? Eu acho que ao derrotado cabe baixar a cabeça e engolir. A Alemanha aí saiu humilhada. Ela Isso, teve que exatamente. pagar indenizações pesadíssimas para a França, para os outros países. Então, é a situação. O processo teve início com o armistício de 11 de novembro de 1918, que é o acordo de paz, né? Vamos parar com a guerra. E foi assinado em 28 de junho de 1919. Resumo, vamos lá ver, resumindo, o que se tratou esse Tratado de Versalhes, de 1919. O Tratado de Versalhes teve como característica o revanchismo francês, a redefinição de fronteiras, o estabelecimento de indenizações e a criação da Liga das Nações. Terminada a guerra, a França estava com sangue na boca. Essa é a verdade. E a faca entre os dentes. A França queria vingança, porque ela foi realmente bastante massacrada durante a Primeira Guerra Mundial. Então, ela estava com a boca cheia de sangue e com a faca nos dentes, tá? Então, esse tratado ele teve como característica esse revanchismo francês. A Liga das Nações foi criada depois pelo Tratado de Versalhes, porque o Tratado de Versalhes ele foi assinado em 28 de junho de 1919. E a Liga das Nações foi criada um mês depois, em 28 de julho de 1919, ao fim da Primeira Guerra Mundial. 30 dias depois da assinatura do Tratado de Versalhes, foi fundada a Liga das Nações. Seu principal objetivo era servir de espaço à Liga das Nações, né, para discussões entre as nações, e assim evitar guerras. Até hoje, né? O objetivo é vamos evitar as guerras. Sua sede ficava em Genebra, Suíça. Então, quem está com o livro aí, do Emmanuel, ele coloca aqui, ó, já no finalzinho desse parágrafo, ele diz assim: cada país europeu procurou insular-se da comunidade
continental. E somente o Pacto de Versalhes e o Instituto Genebrino, puxa uma setinha aí, nesse Instituto Genebrino, e bota aí, ó, Liga das Nações. Aqui, o seu principal objetivo era servir os espaço das nações e assim evitar a guerra. Sua sede ficava em Genebra, na Suíça. Bota aí, ó, Genebra, Suíça. Tá? Genebra, Suíça. Instituto Genebrino, Genebra, Suíça. Quem quiser botar a data, né, foi criado em 28/7/19. E o Pacto de Versalhes foi criado em 28/6/19. Né? Países participantes da Liga das Nações. As negociações, que duraram 6 meses, envolveram 70 delegados de 27 nações, dentre as quais o Brasil. O Brasil fazia parte. Ficou fora das transações o país derrotado, a Alemanha. Ela ficou de fora. A Rússia não participou, pois havia firmado o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha em 1918. Então, a Rússia fez um tratado com a Alemanha separado, e aí ela não participou dessa Liga das Nações, em 1919. Sob os auspícios do presidente norte-americano Woodrow Wilson, do primeiro-ministro britânico David Lloyd George e do primeiro-ministro francês Georges Clemenceau, o Tratado de Versalhes foi concluído em 28 de junho de 1919. Apesar de ser um dos principais negociadores do tratado, o Congresso dos Estados Unidos não ratificou o documento e, à época, não aderiu à Liga das Nações. Agora vamos falar desse tal revanchismo francês. Como nós falamos aqui, ó, que o Tratado de Versalhes teve como característica o revanchismo francês. Vamos tentar entender como aconteceu esse revanchismo francês. A França buscou, de todas as formas, se vingar da derrota da Guerra Franco-Prussiana. Repare, a França travou uma guerra no século XIX, que durou um ano, contra a Prússia, em 1870, que foi de 1870 a 1871. E em 1919, ela quer se vingar dessa guerra. Entendeu? Que já tinha quase 50 anos de encerrada. Não por acaso, o Tratado de Versalhes foi assinado no mesmo local que os franceses firmaram o tratado que tinha posto fim àquele conflito, o Salão de Espelho do Palácio de Versalhes. Então, ela disse assim, nós vamos assinar esse tratado no mesmo lugar que nós assinamos o Tratado da Guerra Franco-Prussiana. A principal cláusula do Tratado de Versalhes, o artigo 231, definia a culpa de guerra à Alemanha. Estava lá. O ódio dos franceses era tão grande que eles colocaram no Tratado de Versalhes o artigo 231, que dizia a culpa da guerra é da Alemanha e ao culpado arranca-se até as calças. Essa é a verdade. A Alemanha e os seus aliados, porque a guerra da Primeira Guerra Mundial foi a Alemanha e mais alguns. A Alemanha e os seus aliados são responsáveis, uma vez que os causaram, por todas as perdas e danos sofridos pelos governos aliados e pelos seus associados, bem como pelos cidadãos destes países, em consequência da guerra. A Alemanha era responsabilizada total e unicamente por todos os prejuízos causados. Assim, o país deveria reparar as nações envolvidas no conflito, especialmente as da Tríplice Entente. Percebe-se que a Alemanha não participou da Primeira Guerra sozinha. Ela tinha aliados, mas a culpa toda foi colocada em cima dela por causa dessa guerra de 1870. Entendeu? Os aliados dela, da Alemanha, também pagaram, mas para ela ficou o peso maior.
A Tríplice Entente surgiu no início do século XX, em 1907. Foi uma aliança formada pela Inglaterra, Rússia e França, a fim de resistir e contestar a Tríplice Aliança, de 1882, formada pela Alemanha, Áustria e Itália. Entendeu? Então, houve essas duas frentes. Houve o grupo, que eram os aliados, Inglaterra, Rússia e França, que travaram uma guerra contra a Alemanha, Áustria e Itália. Tríplice Entente, Tríplice Aliança. Então, a guerra foi contra esses. Inglaterra, Rússia e França, aliadas, formaram um bloco e lutaram contra a Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Aliança perdeu essa guerra. A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança dividiu o continente em dois blocos. Esse sistema de alianças era baseado num acordo econômico, político e militar. Assim, tinham fins diplomáticos e funcionavam como uma proteção entre os estados, os acautelando de ataque dos rivais. A Alemanha estava, na época, se transformando na maior potência industrial da Europa. Isso período do início do século XX. Por isso, era uma ameaça a vários países. Junto com a Áustria e a Itália, que haviam formado a Tríplice Aliança. Antes da composição de países que caracterizou a Tríplice Entente, a França e a Inglaterra haviam pressionado a adesão da Rússia, porque França e Inglaterra estavam juntas, mas elas estavam se sentindo fracas, precisavam de mais um aliado. E aí elas pressionaram a Rússia para abraçar, junto com elas, e formar a Tríplice Entente. Por quê? O que elas usaram contra a Rússia para atrair a Rússia para o lado delas? Ameaçando retirar apoios feitos ao Estado, caso os russos negassem se aliar aos ingleses e franceses. Repararam como a política é? Convidaram a Rússia, vem fazer parte da Tríplice Entente, né? Mas a Rússia disse assim, não, eu tenho meus interesses. Aí eles disseram, não? Então você vai ver o que vai acontecer. Muito parecido, né, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Porque nós sabemos que Getúlio não estava a fim de entrar na guerra do lado dos aliados. Ele queria continuar fornecendo ferro, material para a Alemanha. Tanto que ele via com simpatia o nazismo. Tanto que ele mandou a mulher do Luiz Carlos Prestes para a Alemanha. Ele deportou a mulher. Ela era judia, casada com um brasileiro. Luiz Carlos Prestes era considerado comunista. Sendo preso, ele tratou de fazer o quê? Pegou a mulher do cara e entregou para o Hitler. E o Brasil não queria entrar nessa guerra. Ele queria se aproveitar da guerra para crescer economicamente. Mas aí aconteceu um evento de uns navios que foram afundados, dizem que foram os alemães que afundaram. Dizem, mas há controvérsias. E depois desses navios afundados, Getúlio, pressionado, não teve outra solução que entrar na guerra, mandando os nossos pracinhas para a guerra, que não tinham material adequado, nem uniforme adequado, nem nenhum material para combate, né? Foram para a guerra numa situação bastante lastimável e sofreram muito lá, né? Mas são as questões políticas. Então, a Rússia, sofrendo a pressão, acabou se aliando aos ingleses e franceses, né? O seu maior interesse se concentrava no fato de a Rússia se localizar em local estratégico, lá na Europa, né? Local estratégico, a Rússia. Por isso que eles queriam que a Rússia se aliasse aos franceses e ingleses. Indenizações e perdas territoriais. Vamos ver o que está. Compre a Alemanha. Ficou estabelecido que a Alemanha deveria fornecer anualmente 7 milhões de toneladas de carvão à França. Punição. 8 milhões de toneladas de carvão à Bélgica. Vale ressaltar que, em 1921, o valor em indenizações a serem pagos pela Alemanha pelos prejuízos da guerra foram calculados em 33 bilhões
de dólares, ou 269 bilhões de marcos. Depois, os alemães foram reduzidos para... depois, esse valor aí de bilionário foram reduzidos para 132 bilhões de marcos, sem computar os valores a serem restituídos a título de pensões às viúvas e outros afetados pelo conflito, a maior parte na França, que a França estava com sangue na boca, né? Esta imposição levou a economia alemã a amargar uma crise econômica que durou toda a década de 20. Além disso, a Alemanha perdeu 1/3 de seu território, ou melhor, desculpe, 13% de seu território da Europa, e assim 7 milhões de cidadãos. Olha só, enfiaram a mão em grande parte do território alemão. Ela perdeu 13% do seu território. E assim sendo também a população desse território confiscado. Foi determinado que a região da Alsácia-Lorena seria restituída à França, quando a França perdeu esse território lá na Guerra Franco-Prussiana. A Soderjutândia passaria à Dinamarca, território alemão. Regiões da Prússia, como Posen, Soldau, Vármia e Masúria, seriam incorporados pela Polônia. Esse outro lugar aí, Russiskom, passou a Tchecoslováquia, que nem existe mais. Eupen e Malmed tornaram-se territórios belgas. A província do Sarre seria controlada pela Liga das Nações por 15 anos. As colônias alemãs, que representavam mais 70 mil quilômetros quadrados, distribuídos entre África, porque esses países todos tinham colônias na África, né? No mundo. Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Alemanha, tinham colônias espalhadas pelo mundo. As colônias alemãs, que representavam mais 70 mil quilômetros quadrados, distribuídos entre África, Ásia e Pacífico, também foram atingidas. As colônias na África foram divididas entre Inglaterra, Bélgica e França. Quer dizer, essas colônias africanas, já que não seriam mais dominadas pela Alemanha, não poderiam se tornar independentes. Eles poderiam fazer assim. Não, essas colônias alemãs, inclusive algumas ilhas do Oceano Pacífico, não serão mais colônias alemãs, vão dar independência. Não, que independência! Elas foram divididas entre Inglaterra, Bélgica e França. Desmobilização militar, outro castigo. Em termos militares, foi determinado o desarmamento do povo alemão. A abolição do serviço militar obrigatório que tinha na Alemanha e a redução do exército para 100 mil soldados voluntários. Para impedir o desenvolvimento da indústria bélica da Alemanha, se proibiu a fabricação de tanques e de armamentos de grosso calibre. Seguindo a mesma linha, a margem esquerda do rio Reno deveria ser desmilitarizada. Na mesma medida, a Marinha poderia ser composta por até 15 mil marinheiros, e a aeronáutica alemã foi declarada extinta. Acabaram com a aviação alemã. Muitos navios foram entregues aos vencedores, muitos navios alemães. Foram extintas as escolas militares alemãs e associações paramilitares. Clube militar, tudo isso acabou. Este foi um duro golpe numa nação que havia feito da vida militar uma das suas marcas principais. Meses depois, através do Tratado de Saint-Germain, em La Haye, a Áustria, outra aliada da Alemanha, junto com a Itália, foi também obrigada a reduzir seus efetivos militares a 30 mil homens. Consequências. Os ministros alemães Hermann Müller, ministro do exterior, e Johannes Bert assinaram o documento em nome da República de Weimar. Mais tarde, o Tratado de Versalhes seria ratificado pela Liga das Nações em 10 de janeiro de 1920. Em suma, este tratado possui dimensões políticas, econômicas e militares extremamente punitivas. E os seus 440 artigos são uma verdadeira condenação à Alemanha. Apesar de encerrar oficialmente a guerra,
apesar do Tratado de Versalhes encerrar com a guerra, com a Primeira Guerra Mundial, essa convenção, esse tratado, foi responsável, ao menos indiretamente, pela ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista em 1933. Por quê? Porque eles humilharam tanto a Alemanha, eles deixaram a Alemanha sem nada. E nada pior do que um povo humilhado, como disse o Alberto, pisado, estrangulado. Esse povo se encheu de um ódio tão grande, mas tão grande, contra a França, contra a Inglaterra, né? Contra a Rússia, né? E eles sonharam com, entre aspas, Messias, com alguém que liderasse essa força que estava presa no peito, esse ódio. E o povo alemão é um povo tradicionalmente de muito orgulho militar. Aí, por volta de 1930, um jovem estafeta, entregador de correspondência da Primeira Guerra Mundial, mas que tinha um grande carisma, sabe, muito inteligente que era, que ele podia tirar algum proveito disso. E olha que nem alemão ele era austríaco, mas como a Áustria também foi punida, ele estava no meio da história. Ele se aproveita desse ódio, dessa sede de vingança e de poder, e começa a se aproveitar disso. Os russos, que faziam parte da Tríplice Entente, né, que apoiaram, entraram nessa conversa. De certa forma, acreditaram nele também. Mas depois ele passou a perna neles, com a invasão, né, lá da Polônia e avançando depois para a Rússia. Ele deu uma pernada também nos russos. E aí ele conseguiu movimentar a população alemã. Mas o que é mais interessante disso tudo é que ele tinha um carisma tão grande, mas tão grande, que os aliados, o pessoal lá do Ocidente, da América, alguns países da Europa, como a Inglaterra, a França, inicialmente, até a invasão da Polônia, em 1939, admiravam ele. Achavam que, nossa, que homem carismático, que grande líder. Inclusive, dentro da família real inglesa, ninguém conta para ninguém, ele teve muito apoio. Ele teve muito apoio. Tem até uma foto aí meio suspeita da família real, fazendo o sinal nazista, né, o cumprimento nazista, mas que tentaram esconder essa foto. Ele foi muito admirado, muito admirado. Eles não viram o perigo se aproximando. Admiravam ele, achavam que ele era carismático, que ele era, sabe? E não se movimentaram para impedir a ascensão. Quando viram, ele invadiu a Polônia e a bomba explodiu, né? E a confusão. Então, esse Tratado de Versalhes acabou sendo indiretamente responsável pela ascensão de Hitler e do Partido Nazista em 1933. Porque talvez se eles não tivessem humilhado tanto a Alemanha, humilhado tanto o povo alemão, como o povo austríaco e os italianos também, não vamos esquecer que Mussolini foi um dos grandes inspiradores de Hitler, talvez essa guerra não acontecesse. Talvez não acontecesse. Mas, né, existe uma frase, até dentro da doutrina, né, que a gente tem que tomar, que quando você for chamar a atenção de alguém, é uma recomendação dos espíritos superiores, que você o faça com educação, que você o faça em separado, sabe? Nada de chamar a atenção de uma pessoa na frente de todo mundo, para humilhar esta pessoa, porque você não sabe o que isso pode provocar na mente e no coração daquele que está sendo
ali humilhado. Você pode estar ganhando um terrível, terrível inimigo. Então, se a gente tiver que conversar com alguém, chamar atenção, que a gente faça em particular, chame para conversar a pessoa com certo cuidado, com muito amor no coração, mostrando a ela o que não está adequado, mas com muito respeito, porque a humilhação pode se transformar numa arma que essa pessoa vai cultivar dentro de si e vai usar contra aquele que a humilhou. Foi daí o que aconteceu. E Emmanuel aqui também fala, né, no finalzinho do texto, ele diz assim: o Tratado de Versalhes caiu com as deliberações políticas, porque quando se formou o novo Reich, né, e já a Inês, como diz o povo, a Inês era morta. A Liga das Nações não teve força nenhuma para deter a ascensão de Hitler, até porque ele foi até admirado por aqueles que faziam parte da Liga das Nações, né, que tinham ido contra a Alemanha. E quando o Partido Nazista se formou em 1933, sabe, foi um furacão que veio e não havia mais como parar. Então, ele diz aqui, a Liga das Nações aí compreendeu a inaplicabilidade do seu estatuto no momento decisivo da campanha italiana da Abissínia, que a Itália também era aliada, tinha sido aliada da Alemanha e da Áustria lá na Primeira Guerra Mundial. E nessa época a Liga das Nações percebeu que tudo aquilo que fizemos não vai ser suficiente para segurar, deter o furacão que está chegando. Vamos ver essa campanha italiana da Abissínia, que Emmanuel cita aqui, né? No momento decisivo da campanha italiana na Abissínia. Vamos conhecer um pouquinho disso também. Em 3 de outubro de 1935, na época, já que o Partido Nazista está começando a explodir, né? 3 anos antes da eleição de Hitler como chanceler da Alemanha, teve início o processo de invasão italiana na Abissínia, atual Etiópia, no continente africano. A partir da Eritreia, então, parte de seu império colonial, as tropas do general italiano De Bono atacaram a Etiópia, sem formalizar a declaração de guerra. Não teve declaração de guerra, chegou e invadiu, parecendo o que aconteceu agora, né? Que a Rússia invadiu sem dizer, ó, estamos invadindo, né? 7 meses depois, o imperador etíope Haile Selassie deixou o país, fugiu do país, para se exilar da Inglaterra, consolidando a vitória dos italianos. Para o historiador Gaetano Salvemini, a Etiópia vivenciou a primeira das agressões que desencadearam a Segunda Guerra Mundial. Então, por isso que ele diz aqui, Emmanuel diz aqui, ó, o Tratado de Versalhes caiu com as deliberações políticas do novo Reich, que é quando o novo Reich cresceu, a partir de 1933, a Liga das Nações viu que ela não conseguiria deter esse movimento. Entendeu? Compreendeu, a Liga das Nações compreendeu a inaplicabilidade de seu estatuto no momento decisivo da campanha italiana na Abissínia. Então, ela viu, a Liga das Nações, o crescimento da política do novo Reich, ela viu a formação do Partido Nazista, ela viu a ascensão do Hitler e viu essa campanha italiana na Abissínia se consolidando. Itália, um dos países humilhados pelo Tratado de Versalhes, assim como a Alemanha e a Áustria. E aí ela percebeu, tudo que nós fizemos acabou dando nisso. O início da Segunda Guerra Mundial. E esse fato histórico que Emmanuel traz aí, a campanha italiana bicicleta, foi um dos fatores que deu início da Segunda Guerra Mundial, assim como a morte de um embaixador, eu não me lembro bem, esse embaixador de que país era, que ele também foi assassinado. E Beto, você lembra? O embaixador, né? O embaixador da Tchecoslováquia também, o assassinato dele foi um dos motivos também que levaram essa campanha italiana, com o assassinato desse embaixador,
que acabou fomentando a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vê, né, é nesse contexto aí que Emmanuel fala que, nessa Europa do Tratado de Versalhes, da Liga das Nações, ele diz aqui, vem cá, essa frente única de movimento pela paz. É possível, porque ali não existe a unidade espiritual necessária à consecução desse grandioso projeto. Não tinham. Ali não havia um movimento pela paz. A França queria vingança pela humilhação que ela sofreu na Guerra Franco-Prussiana, lá em 1870, 50 anos antes, praticamente. Ela queria vingança. Quando terminada a Primeira Guerra Mundial, fez? Ela pensou em paz. Ela fez que nem o... Ai, meu Deus. Fugiu o nome à cabeça do grande líder sul-africano, Mandela. Quando terminou, acabou a apartheid, o que Mandela fez? Ele trouxe os líderes inimigos, né? Eles que fizeram sofrer os africanos, e fez um acordo de paz. Sabe? Ele trouxe eles para um debate, para que eles percebessem o que eles tinham feito, e não declarou vingança. Ele se tornou o presidente, né? Primeiro-ministro, presidente lá da África do Sul, ele não se vingou. Levou a população a perdoar. Inclusive, eles fizeram até um jogo, né? Um jogo entre os sul-africanos e aquele pessoal. Foi feito um grande jogo lá no campo de... Eu não me lembro se foi futebol, se foi cricket, é um esporte lá deles. Houve um grande jogo de futebol para selar a aliança. Inclusive, alguns líderes brancos que causaram muita dor ao povo sul-africano adotaram crianças africanas, filhos das pessoas que eles mandaram assassinar, que tinham ficado órfãos. Foram adotados como uma maneira, sabe, de tentar reparar o erro que eles haviam cometido. Por que a França não agiu assim? Acabou a Primeira Guerra Mundial, muita dor e sofrimento, né? Vamos nos reunir com o povo alemão, com o povo austríaco, com o povo italiano. Não vamos arrancar tudo deles. Vamos acalmar as coisas. Vamos selar a grande paz. Como diziam os indígenas americanos, vamos fumar o cachimbo da paz, né? Não. Vamos fumar o cachimbo da paz. Não. A França queria vingança. E arrancou tudo da Alemanha. Humilhou a Alemanha, humilhou a Áustria, humilhou a Itália. Então, é por isso que ele fala aqui. Não existe ali unidade espiritual necessária à consecução desse grandioso projeto, que seria de unificação e de paz. Tem ódio, tem desejo de vingança. Não podia dar certo. Não podia dar certo. Por isso que eu falei sobre a questão da humilhação. Quando ser humilhado pode se tornar uma bomba. E foi o que aconteceu. Segunda Guerra Mundial, quem são os aliados? Alemanha e Itália. Alemanha e Itália. Aliados. 39, se eu não me engano, quando Hitler começa a crescer, ele entra na Áustria. Ele era austríaco. Ele toma conta da Áustria. Na verdade, é uma ponte que ele atravessa. Toma conta da Áustria. O povo austríaco o recebe de braços abertos. Afinal, eles haviam sido aliados na Primeira Guerra Mundial. O recebe de braços abertos. Em 1939, ele invade a Polônia.
e mostra o poderio militar dele. Ele tem toda uma população ao seu lado. Se alguém já viu algum discurso dele naquele grande estádio de futebol na Alemanha, estádio onde houve... Oi? O estádio olímpico da Alemanha, estádio onde houve, quando teve a Olimpíada na Alemanha, foi nesse estádio. Não, mas eu estou dizendo, a Olimpíada de 36 e a da era agora, a última, agora 1990, por aí, 95, não, houve a Olimpíada da Alemanha. Sabe aonde os atletas olímpicos recebiam a medalha? Porque não foi derrubado. Há uma grande escadaria dentro do estádio, e em cima tem uma rampa, onde tem um monumento. Subir naquela escada em cima daquela rampa, daquele monumento, era onde Hitler fazia seu discurso. E era ali que os atletas olímpicos, nessa Olimpíada agora, dos anos 90, início do ano 2000, recebiam a medalha também. Mantiveram lá. O estádio não foi derrubado. Pelo menos aquela parte deveria ser. Era onde o homem fazia seus discursos. Não foi derrubado. Eles só derrubaram aonde ele ficou, que era o grande quartel-general dele. Derrubaram, fizeram uma praça. Mas o estádio, onde tinha os desfiles, está lá até hoje. E o povo alemão ainda é um povo muito orgulhoso. As suas tradições, grande potência industrial, entendeu? E eu penso assim, há um fogo dormente dentro do peito do povo alemão. E as pessoas têm que tomar cuidado com isso. Porque nós estamos vendo aqui no Brasil mesmo movimento hitlerista. Essa semana foi preso mais uma pessoa. Se não me engano, uma mulher. Foi uma mulher essa semana. Ela e o marido foram presos. Quando entraram na casa dela, o que tinha lá? Cheio de símbolo, bandeira, símbolo, o raio. Tinha lá sobre esse movimento. Vejam como isso ainda está vivo no coração das pessoas. Então, esse movimento está vivo ainda. Aqui no Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, o sul do Brasil, você encontra muitos. De vez em quando caiu. Essa semana foram. O casal. São preconceituosos. Toda aquela linhagem, né, de preconceito contra a raça, né, contra o negro, contra o alemão, contra o cigano, contra o homossexual. Está tudo ali. Está tudo ali. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, Emmanuel fala desse texto aqui, falando o quê? Que se não existir uma unidade espiritual entre a população, não vai ter mudança. É só questão política. É só coisa para inglês ver. É só discurso vazio. Porque as nações ainda vivem assim, separadas, ambicionando poder e dominar uma sobre a outra. Então, enquanto não houver essa paz, essa mudança verdadeira entre os povos, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Né? Então, por isso que ele fala, né? Qual é o título do texto? Ausência de unidade espiritual. E o que é mais interessante, que isso não é só entre as nações. Você vê dentro das próprias religiões. Você vê isso dentro do catolicismo, do protestantismo e do espiritismo. Olha as brigas, as dissensões dentro do movimento espírita. Está aí para quem quiser ver. Um não gosta do Divaldo porque o Divaldo falou isso. O outro não gosta do Haroldo porque o Haroldo falou aquilo. O outro não gosta do fulano porque o fulano falou aquilo outro. Ninguém lembra de Jesus nessa história, né?
Um não gosta desse porque se acredita no corpo político do Cristo. O outro não gosta daquele porque ele falou da Joana de Ângeles e ele não gosta de Joana. O outro não gosta de André Luiz. O outro não gosta de Manuel Flamengo de Miranda. E as brigas dentro do movimento espírita? Onde está o espiritismo progressista? Cadê a unidade espiritual dentro do movimento espírita? Então, enquanto não existir essa unidade espiritual, não haverá a tal paz, a tal harmonia entre as pessoas, entre os povos, entre as nações. Não é? Que começa assim, no pequenininho vai crescendo. Aí a gente está preocupado, né? Quando é que os Estados Unidos vai deixar de ser o país imperialista? Quando o Reino Unido vai deixar de ser imperialista? Quando a Rússia vai deixar de ser imperialista? Ora, mas se a gente tem essas brigas dentro dos nossos movimentos religiosos, quando deveríamos estar todos seguindo o Evangelho de Jesus, alguém viu Jesus alguma vez discutir esse tipo de coisa? Não. Ele convidava a todos para estar junto a ele, a todos. E muitas vezes admoestou seus próprios discípulos, quando diziam que ele está pregando em seu nome, nós mandamos ele parar porque ele não é do nosso grupo. Lembra? Jesus disse, não vai mandar ele parar, por quê? Se eles estão fazendo o bem, e continuem fazendo o bem. Então, até entre o grupo que seguia Jesus, tinha pessoas assim, que eram contra pessoas que não estavam. Não importa o que ele está fazendo, mas ele não é do nosso grupo, não pode usar o seu nome, que esses homens estavam pregando em nome de Jesus e praticando bem em nome de Jesus. Mas como eles não eram do grupo dos 12, eles mandaram que eles parassem. Jesus disse, não precisa. Quem disse que eles precisam ser do grupo dos 12? Se eles estão fazendo bem, que continuem fazendo bem e continuem sendo do grupo que eles são. Que é isso que é importante. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alberto, Carmen, Denise? Temos a nossa irmã Cris aí. Essa falta de unidade espiritual, ela está presente hoje, né? Que tu vê na Europa, lá com Ucrânia, Rússia, e me veio muito à cabeça o sermão profético, né? Que está em Lucas, Mateus, em Marcos, que também é chamado de Sermão do Monte das Oliveiras ou Profecia do Monte das Oliveiras, em que Jesus faz previsões, né, de que o mundo passará por fome, ou seja, várias situações. Antes de se estabelecer o reino de Deus, vai se estabelecer no final, são chegados os tempos, como está na Gênesis. Então, a gente está percebendo isso, essa emergência que não fala mais aquecimento global, é emergência climática. Os Estados Unidos com 53, 48 em algumas regiões, então a natureza está desajustada. O homem não tem união espiritual. Então, para chegar a um momento que isso tudo vai virar um caldeirão. E vai ser um momento difícil, por isso que a gente tem que se preparar. Pode ser que seja ainda dentro da nossa encarnação ou não, mas os primeiros passos estão se dando. Foi feito um acordo da Ucrânia com a União Soviética, de que a Rússia fez um acordo de grãos. O que é produzido na Ucrânia seria permitido à Ucrânia exportar. A Rússia, devido à reunião da OTAN, que foi altamente agressiva com a Rússia voltou atrás e não vai mais seguir o acordo de grãos. Então, a possibilidade do aumento do alimento é grande. Então, você vê que é uma conjuntura muito grande de situações que essa unidade espiritual está faltando no mundo. Eu estou dizendo, e a Rússia faltando e muito. De onde saíram os navios com grãos. Agora não vai exportar para ninguém, o mundo vai passar fome. Porque a Ucrânia é uma das maiores exportadoras de grãos para o mundo. Não vai mandar os grãos a países como alguns países da África, da Ásia, vão ficar
haver navio. O trigo vai aumentar o preço. Olha o pão, Pois é. essa situação. Essa Já tá, já começou. A gente vê isso ao vivo, inclusive aqui, né? Como é que estão os alimentos, diminuindo os tamanhos. Gente, eu fui no mercado ontem, eu fiquei louca, e não é só no mercado que a gente vai, Guanabara. As coisas estão diminuindo. o E pacote de preço biscoito, já viu o pacote de biscoito? incrível, lata de leite, tudo, 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 tudo. Eu nunca vi nada igual, eu fiquei chocada, sabe? E Isso, é o mundo todo. Não sei o isso. que vai rolar, o que vai acontecer. São os sinais, entendeu? Olha o título da aula da semana que vem, no 18.3. A paz armada. Existe paz armada, gente? Emmanuel vai fazer isso para a gente sobre Me a lembrei de Guerra Santa. Não tinha Guerra Santa, agora a paz armada. Pô, beleza. segunda frase do texto. Procura-se a paz na corrida aos armamentos. Então, para que eu possa ter paz, para que o país possa viver em paz, ele tem que se fortalecer com as suas armas. Fortalecer o militarismo, não é? Aumentar o número de bombas e outras coisas mais para poder manter a paz. Essa paz é frágil, não é? Se uma granada explodir, olha aí, acabou o mundo. É algo que a gente ouviu isso há pouco tempo, né? Exatamente. Anda escutando há pouco tempo. Pois é. Exatamente. E Emmanuel fala sobre isso aqui, ó. Esse livro, né, como nós já vimos aqui, é de 38. 1938, né? Então, olha aí. E o Emmanuel está falando sobre isso. A paz de 1938. Então, você veja há quanto tempo esse problema vem afetando o mundo, né? Porque ele bota aqui, em 1931, ele começou a elaborar essa obra, em 1937 fez o prefácio e publicou em 1938. Nós estamos em 2023 e nós ainda estamos montados na paz armada. Você diminui as suas ogivas, você também diminui suas ogivas. Vocês acreditam que foram diminuídas mesmo? Olha aí os subterrâneos de cada país aí, cheio de bombas. A Rússia ameaçando toda hora soltar uma bomba nuclear em cima da Não Ucrânia. sei se vocês viram, eu estava vendo um analista comentando, né, sobre o encontro da OTAN, que foi o primeiro encontro em que teve todos os presidentes. Geralmente, os encontros da OTAN eram embaixadores, que iam representando os países. Dessa vez, foi todos os presidentes integrantes. E foi um tratado, no final, o documento final foi altamente agressivo contra a Rússia. E aí isso repercutiu na Rússia. Sabe o que um intelectual russo que tem na Rússia falou? Que a Rússia tem as suas armas, que é a arma nuclear. E ele preconiza, esse intelectual, que a arma nuclear é uma descoberta divina. Para você ver como a coisa está complicada, as visões de mundo que está por aí. Então, para uma coisa de uma hora para outra piorar, é um pulo. Nós estamos num momento assim, muito crítico. Então, próximos 10 anos que vêm ainda vai ser muito crítico. Os 10 próximos anos, clima, questão disso, a instabilidade política militar, nós vamos precisar muito do Evangelho. Muito do Evangelho, não é? Então, a gente vê esse problema em 1938, Emmanuel já estava chamando a atenção. Nós estamos em 23, continuamos com as mesmas questões. Não há unidade espiritual, muito pelo contrário. E ainda usando o nome de Deus em vão, né? Como esse que diz. Porque vai ser a guerra divina, porque a bomba divina, porque ela vai acabar com todo mundo. Quem sobrar não vai ficar em pé, vai ficar deitado.
cheio de problemas, não vai ter mais guerra, porque também não vai ter mais guerra. Mas como eu tenho plena convicção de que Jesus está no leme da nau, esses loucos todos falam e dizem, pensam isso, mas Jesus Exato. Eles passam. vai intervir, não vai permitir, mas que vai haver muito confronto até a regeneração chegar. Sim, porque também não podemos, eles não podem, os espíritos superiores, intervir no livre-arbítrio do homem. Tá? Mas, como nós sabemos... O homem tem que fazer a sua parte, porque senão a coisa vai ficar complicada. Como nós sabemos também que estamos num período de exílio, muitas dessas almas serão exiladas e levadas para regiões mais difíceis, onde passarão um grande período até que regenerados possam retornar à Terra. É da lei, a cada um segundo suas obras. E cabe a nós orarmos e seguirmos a Jesus. Tem até uma frase, eu vou até pegar aqui para a gente encerrar, deixa eu ver se eu acho aqui o texto, né? Que eu achei muito bonita, numa dessas mensagenzinhas que a gente recebe aí, que fala sobre o projeto, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, só para a gente encerrar e comentar, que fala que o nosso projeto, qual deve ser o nosso projeto, o nosso grande projeto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque realmente, né? Esse tem que ser o nosso grande projeto, que é o projeto, eu acho que eu não vou achar, não. É o projeto. Primeiro tem aquela frase de Francisco, da Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz, não é? Que Francisco de Assis colocou para todos nós: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Eu estava vendo se eu acho aqui, que eu achei uma frase muito bonita, que vem bem dentro disso que a gente está falando aqui, quando eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Realmente, Jesus tem que ser o nosso projeto de vida. Porque através desse projeto, através das nossas orações e através da fala de Francisco, o Senhor fazei de mim um instrumento de vossa paz, o verdadeiro instrumento de vossa paz, nós poderemos amenizar a dor e o sofrimento que se espalha pelo mundo. Então, que nós possamos dar as mãos e abraçar esse projeto de vida, que é seguir a Jesus. Bom, então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Semana que vem, a gente continua no 18.3, a paz armada, veremos se ela é possível, e vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda comentando sobre esses fatos que nos trouxe Emmanuel em 1938, mas que estão atuais no mundo em que vivemos, tá bom? Então, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Um bom trabalho a vocês. Cris, foi bom te ver por aqui, tá? Se você quiser dar a palavrinha aí, ela deu no início, ela cumprimentou todo mundo aí. Um grande beijo para todos vocês, meus irmãos.